Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Bom dia, Catius. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia? Hoje é um dia especial aqui, uma quarta-feira, para fazer o lançamento de um recurso novo no Atendai, o Lead Scoring Avançado. Então, o que seria o lead scoring? Para quem não conhece, é uma técnica usada principalmente para classificar e priorizar os leads que têm maior propensão a fechamento. Então, ele é baseado no entendimento do perfil e do nível de engajamento. Ali, no caso, a gente tem o score de interesse e o score de perfil. Então, é importante esse recurso porque ele vai ajudar na identificação do ICP, aquele que tem o perfil do cliente ideal, tá? Então, basicamente é comportamento e engajamento e perfil do lead, que vai conseguir nos mostrar qual é aquele que tem mais propensão de fechamento. Então, no próximo passo, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios. Então, é priorizar os leads mais qualificados para otimizar o tempo de vendas. O lead, ele facilitando a classificação com base no comportamento, com base no engajamento, vai ajudar ao time realmente ter mais propensão nos fechamentos, aumentando conversão de fechamentos e fazendo com que a equipe tenha mais foco nos leads corretos, tá? Aqueles leads que estão mais preparados para realmente avançar no funil de vendas. E a gente sabe que muitas vezes essa é a maior dificuldade que acontece. Tem vários leads muitas vezes entrando pelo site, em contato, e aí quando vê o time está perdendo tempo tentando abordar leads que não têm características daquilo que realmente vocês conseguem atender. Além do mais, a gente trazendo perfil de clientes que não estão adequados àquilo que a empresa trabalha, o que pode gerar no final das contas? Cancelamentos, frustrações de clientes que não vão estar satisfeitos com o produto que foi contratado. Então, muitas vezes, não se dá atenção para isso, mas é algo muito importante. Porque se a empresa foca em reter e manter os clientes felizes e engajados, é importante muitas vezes validar de fato quem é o perfil mais indicado para contratar a solução. Alinhamento melhor entre as equipes de marketing e vendas, que está muito alinhado com o propósito da Tendari, que é centralizar as informações e facilitar o trabalho entre as equipes. Isso vem como um apoio para automatizar um processo ainda mais, né? Então, facilmente, os usuários que utilizam a Tendari vão conseguir identificar aquelas características dos clientes que têm mais propensão de fechamento e, de forma fácil, visualizar isso na solução. Então, consequentemente, vai aumentar taxas de conversões e vai personalizar a comunicação com base no estágio do perfil, conforme ele vai avançando no funil de vendas. Então, tem N benefícios que isso vai proporcionar, mas principalmente, em resumo, é aumentar a performance do time para que ele consiga dedicar tempo para aquilo que realmente faz sentido, ou seja, fazer com que a empresa consiga trazer mais receita, trazendo a receita de clientes certos, vai conseguir manter melhor os clientes engajados, tá? Perfeito, show de bola. Acho que o conceito foi muito bem colocado aí pela Catiúcia, ela conseguiu trazer o que isso significa, né? Como é que eu vou utilizar isso para o meu negócio. E agora eu vou falar um pouco mais prático, então, como é que eu pego esse conceito trazido e eu coloco na ferramenta para ela funcionar, né? Para quem já é cliente, para quem tem isso contratado, existe hoje um pedacinho, digamos assim, desse recurso lá dentro. Dentro da automação existe definir score, então esse pedacinho já existe, mas o que a gente está lançando hoje é um produto totalmente novo, tá? Onde ele vai ter duas segmentações, vamos dizer assim. Ele vai ter o score de interesse e o score de perfil. Aquilo que a gente tinha na automação até então, e tem mais recursos também, a gente vai começar a chamar de score de interesse, e o score de perfil ele é zerado, totalmente novo, não tinha nada nem parecido no Atendari, tá? O que são esses dois scores que eu vou ter, essas duas avaliações que eu vou ter dentro dos leads, então? O score de interesse, ele vai me dizer qual que é o nível de interesse daquele contato, quanto ele interagiu com a minha empresa. Se ele submeteu um formulário, se ele abriu um e-mail, clicou em algum link do e-mail que eu mandei, ou mesmo via automação, dependendo da ação que eu tomar, mover de pipeline, por exemplo. Então, eu consigo fazer tudo isso para ele colocar ele com interesse, se ele tem mais ou menos interesse em determinada situação. E aí o recurso novo de perfil, ele vai olhar, como o próprio nome diz, o perfil dele. Então, eu vou olhar para características. Se ele qual que é o cargo, qual que é o tamanho da empresa, quantos funcionários, que região que está, enfim. Eu posso colocar vários critérios e no final o sistema vai me colocar para mim o perfil mais adequado daquele cliente, tá? Vale dizer que
O score de interesse, ele é um número que começa em 0 e ele vai aumentando até que eu ache isso oportuno, enquanto que o score de perfil, ele é dividido em 4 letras, A, B, C e D, sendo que a A é o perfil mais interessante para mim, o perfil mais adequado, seria o meu ICP mais ideal, né? Enquanto que o D é ao contrário, o cara que está mais longe do que eu procuro, né? O mais distante do que eu busco no mercado. Então, isso aqui é o cenário totalmente novo que a gente está trazendo e apresentando hoje, tá? Esse score é até interessante falar, ele vai estar disponível tanto para empresas como para contatos dentro do Atendare, tá? A diferença é que no contato eu vou ter os dois, o score de perfil e o score de interesse, afinal, o contato interage comigo, ele abre os links, né, etc., como eu comentei. Enquanto que a empresa, eu tenho só o score de perfil, afinal, uma empresa acaba não clicando em nenhum link, quem clica é um funcionário daquela empresa, né? Então, a gente separou nesse formato. O contato tem os dois, a empresa tem só o score do perfil. Beleza? Aqui eu trouxe um exemplinho, assim, gráfico para mostrar para vocês e na sequência eu vou mostrar na ferramenta como é que a gente usa isso. Basicamente, pensa que tem um lead que chegou, um contato, e eu vou definir que por ele ser diretor, ele ganha 5 pontos, por ele vir do site ganha mais 1, como foi uma indicação lá no site, ele ganha mais 2, enfim, os critérios, né, os campos que eu vou preenchendo, vão dizer para mim qual que é o score de perfil dele. Nesse exemplo, ele virou A, então ele é um cliente bem ideal. Do outro lado, temos o score de interesse, que são as interações que eu tive com esse contato. Então, ele submeteu o formulário, ele abriu meu e-mail, via automação eu marquei que ele ganhou ponto também, então ele ganhou 20 pontos. E assim eu componho o perfil geral desse contato. Ele é um A, sendo o score de perfil A, e o score de interesse 20, um A20, tá? E na empresa eu tenho só o score de perfil, então eu vou dizer lá que ele é pequeno porte, que ele é varejo, que ele tem X usuários, que ele fica em tal região, e eu vou dizer se ele é A, B, C ou D, com base nesses critérios, né? Então, vale citar assim que o contato em cima, que tem os dois parâmetros, eu posso ter alguém com o perfil muito adequado, mas que não teve muito interesse na minha empresa até então, como também eu posso ter um perfil B, por exemplo, que não é super adequado, mas ele interagiu muito comigo. Então, eu posso combinar isso para encontrar leads que tenham mais adesão ou consigam fechar mais rápido as negociações, tá? Mas vamos para a prática, que eu acho que é o que está todo mundo ansioso para ver como isso funciona, né? Então, estou com o Atendare aberto aqui, uma base de treinamentos que a gente tem. Estou na área de configurações, tá? Então, eu vim aqui em configurações e vim até aqui. Aqui na home de configurações tem, ou aqui no menu lateral também, score de contato e score de empresas, os dois que eu comentei para vocês. No score do contato, eu tenho as duas regras de perfil e regras de interesse. Lá no score da empresa, se eu for até lá, vai ter somente as regras de perfil, ok? Então vamos lá. Aqui eu já deixei nesse exemplo o cargo pré-configurado. Então, se eu for editar aqui, eu marquei que se ele for CEO, ele vai ganhar 10 pontos, se ele for diretor, ele vai ganhar 10 pontos. Mas eu posso colocar outros, por exemplo, o gerente. Gerente vai ganhar 9, não vai ser um 10, vai ser um 9. Então, o gerente ganhou 9, se ele for um líder, sei lá, ganha 7. Se ele for, vamos pegar um outro cara, analista vai ganhar só 2, enfim. Eu vou colocando de acordo com o meu critério, eu vou posicionando isso aqui, tá? Beleza, coloquei isso para cargo. Agora eu posso pôr os outros campos também. Eu posso dizer que, por exemplo, se ele... vou pegar aqui, tem vários campos de exemplo, né? Vamos pegar esse informação 1 aqui, não sei o que é, mas... O evento que ele participou. Se ele participou do evento 1, ele vai ganhar X pontos, senão vai ser menos, e assim por diante. Então, eu consigo caracterizar o meu lead, colocar as características dele e pontuar com base nisso. Então, lá vocês viram que eu coloco estrelinhas para definir o quanto vale aquela informação daquele campo. E aqui nessa barra de rolagem, eu coloco quanto vale o meu campo para avaliação do perfil. Então, vejam que tem que fechar 100% aqui. Eu vou colocar que 90% é o cargo e que 10% é essa informação 1. Eu consigo combinar vários campos para eles me colocarem o perfil com base nisso, tá? E aí, no salvar, então, ele vai pedir a confirmação para mim aqui.
E pronto, ele apareceu essa mensagem azul rapidamente ali, por quê? Porque ele estava em segundo plano, recalculando o perfil de todos os meus leads. Então, eu tenho uma base grande de contatos. Não tem problema. Esse cálculo vai acontecer em segundo plano, você pode usar o sistema da forma que você quiser, enquanto isso, ele vai calculando essas informações para você, tá? No final, o resultado disso vai ser aquela letra lá que eu comentei para vocês. A, B, C ou D, sendo A o mais ideal e D o menos, tá? E aqui do ladinho eu tenho as regras de interesse. Enquanto o Maurício vai abrindo ali, né, só para frisar um pouquinho essa questão, para funcionar bem esse lead score, é importantíssimo, né, que vocês consigam entender quem é o ICP de vocês, quem é o cliente ideal, qual é as características que vão fazer sentido, né? Como foi trazido ali alguns exemplos, mas sempre pensando até, às vezes tem empresas que trabalham geograficamente uma faixa de clientes, né? Tamanho da empresa, quantidade de funcionários, porte da empresa, enfim, às vezes maturidade digital, software que é utilizado, quantidade de pessoas, e assim, tentar ao máximo conseguir detalhar isso, porque quanto mais informação que vocês tiverem, melhor vai ser o resultado para vocês, tá? Eu acabei não comentando, também é bem interessante para quem é perfil B2B, tá? Quem vende para outra empresa, aqui do ladinho tem o íconezinho, ó, que está dizendo, esses campos são do contato e esses são da empresa. Então eu consigo combinar. Por exemplo, para mim, os contatos que são de uma empresa de determinado segmento fazem mais sentido. Eu posso vir aqui e combinar o segmento junto. Então eu vou dizer que se for, por exemplo, a empresa for do segmento educação, que é só um exemplo, ela vai valer, sei lá, 30%, né, o segmento da empresa daquele contato. E aí aqui, então, eu vou diminuir os 30 até ele fechar, para mim conseguir salvar. Vou confirmar. E aí ele vai recalcular para mim essa avaliação novamente dos meus contatos. Beleza? Quanto ao interesse, então, é aquele número que vai ser a avaliação, né? Perfil são as letras, interesse é um número. E aqui a gente dividiu o sistema em 3 categorias, em 3 blocos, para facilitar a configuração. Então, eu tenho topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Basta eu vir aqui adicionar uma regra e eu consigo definir a ação que eu quero. Por exemplo, eu quero que ele vai pontuar se ele submeter um formulário. Então, eu marco aqui e eu posso dizer se é de uma campanha específica ou de um formulário específico ou de qualquer um. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar uma campanha chamada campanha de abril. E aí eu vou dizer que ele vai ganhar 10 pontos se ele submeter um formulário de qualquer campanha que for, qualquer formulário que for da campanha abril. E pronto, fácil assim eu já consigo pontuar também o score de interesse. Antes eu tinha que ir lá na automação, criar uma automação, ficava um pouco mais moroso, agora por aqui ficou bem fácil e eu consigo já dividir minhas ações nessas 3 caixinhas também para me organizar melhor. Então eu posso vir no fundo de funil aqui e dizer que se ele for numa landing, vamos pegar aqui uma landing específica, essa aqui, uma Black Friday da vida que é uma landing de fundo de funil, ele vai ganhar 50 pontos. E aí pronto, se alguém submeter essa landing de Black Friday, ele vai ganhar 50 pontos imediatamente. É bem importante no planejamento, antes de criar um e-mail marketing, antes de criar um conteúdo, um material rico, um evento, é saber em qual das categorias que ele se encontra, né? Se é topo de funil, ou seja, é para trazer audiência, e essa audiência ainda não é qualificada. Então, eu sei que vai vir várias pessoas, mas que eu ainda não tenho a noção se ele tem um perfil adequado e é uma audiência mais de topo de funil. Meio de funil já começa a ter conteúdos que normalmente já estão falando um pouquinho mais sobre a oferta da tua empresa. Tu já percebeu que algo que ele se interessou anteriormente fez ele chegar até você, e num outro conteúdo que você criou, ele já é pensando assim, eu vou trabalhar um pouquinho mais o interesse sobre a minha empresa com conteúdos que estão mais voltados para essa linha. E aí, fundo de funil, aí tem que pensar sempre, é aquele cara que já demonstrou interesse na oferta, começou a entender e vocês demonstram materiais e conteúdos que são mais para fechamento, que vai incentivar a pessoa a tomada de decisão. Casos, como exemplo, interações mais significativas seriam quando solicita uma demonstração ou cotação no site. Então, realmente, a pessoa que está pedindo isso, ela já está com um peso bem maior, porque ela está querendo falar sobre algo de fato do teu produto. Agora, se ela baixar um catálogo de produto,
talvez ela está começando a ter curiosidade, tá? Se ela pegar um artigo e lá no artigo tem um material rico de vocês que não é tão profundo, ela recém está lá no início, né? Então, uma demonstração, baixar um case de sucesso, vocês podem pontuar mais. O importante nesse caso é, de fato, assim, nós não colocamos um padrão, porque vai depender do material, do conteúdo que a empresa cria para definir o peso dela. Então, se o teu contato ele interagir com esse conteúdo que é case de sucesso da tua empresa, aí sim eu considero você dar pontos altos, né? Então é muito uma estratégia pensada por trás. A gente pode contribuir em alguns momentos, mas é mesmo assim, pensando no teu negócio. Que tipo de material que vocês fazem e de acordo com a jornada, qual é o peso que ele vai ter. Não sei se ficou alguma dúvida, qualquer coisa também a gente pode estar conversando mais. Isso, e para contribuir ainda, é um pouco de feeling sim também, à medida que você for notando, né, o que vai fechando mais, o que tem mais taxa de conversão, você vai colocando aqui. E como eu mostrei, isso aqui é um organismo vivo, então, eu notei que quem fecha tem determinada característica. Eu posso vir aqui, adicionar o campo e mandar recalcular minha base para mim ter isso bem atualizado. Né? Não precisa ser fixo. À medida que eu for notando essas características, eu venho aqui e vou alimentando isso para que o sistema vai atualizando também. E como experiência nossa, a gente percebeu isso, né? Porque nós tínhamos características que antes a gente validava e que depois de um certo tempo não estava mais fazendo sentido. E aí a gente mudou, avaliou e fez alguns ajustes na nossa estratégia, né? Então é algo que realmente, assim, hoje nesse cenário vale isso, de repente vocês consideram que não está mais fazendo sentido, faz esse ajuste que é bem importante também. Isso, beleza. E aí o score da empresa, então, que eu estava indo para mostrar, né? O funcionamento é muito parecido com o do contato, a diferença é que não tem o de interesse, é só o de perfil mesmo. E aí eu venho aqui e vou configurar, então, com base nos campos. Sei lá, vou colocar na empresa o modelo de negócio, então se ele for B2B, se trabalhar com RP, enfim, deixa eu ver se tem algum campo mais interessante aqui para mostrar. Segmento, por exemplo, é legal, né? Então, se for indústria de alimentos vai ganhar 3 pontos, se for automotivo vai ganhar 5, se for equipamentos vai ganhar 10. Vou configurando com base no segmento. Outro campo interessante aqui é, por exemplo, o tamanho da empresa, né? Deixa eu procurar aqui o tamanho. Opa, é porte? Isso, boa. O porte da empresa, né? Então, se for microempresa vai pontuar menos, se for uma grande empresa vai pontuar mais, se for média vai pontuar médio. Enfim, é bem como a gente falou, né? É um pouco de feeling, sim, mas provavelmente você já tem uma um preconceito do que funciona já para vocês. E aí também eu posso pôr aqui, talvez tenha, sei lá, número de funcionários, endereço, vamos pôr estado também aqui para mostrar. Aqui, vamos pôr o estado. Quando não for um campo de seleção, aqui, bom que eu abri isso aqui, tá? Quando não for um campo de seleção, podem ter várias opções naquele detalhe, né? Então, existem as opções é igual, contém ou está vazio. Então, eu posso dizer assim, se é igual a RS, por exemplo, ele vai ganhar 10 pontos. Se for São Paulo, vai ganhar 10 pontos. Se for, sei lá, Bahia, não atendo Bahia porque é muito longe, vai ganhar só 3 pontos, por algum motivo, tá? E aí, beleza, eu vou salvar. O comportamento que vai acontecer aqui é o mesmo de antes. Ele vai recalcular todos os perfis e vai disponibilizar isso na ferramenta. Legal? Até aqui falamos de configuração. Então, agora a gente vai para o dia a dia. O que eu faço no dia a dia no meu sistema, tá? Então, estou dentro de um lead aqui, dentro de um contato. Logo abaixo da foto aqui, se tiver uma foto, né? Ele vai mostrar para mim as características. Então, ele vai mostrar a letra que eu comentei que seria o score de perfil e o número que é o score de interesse. Então, ele vai mostrar, por exemplo, a Juliana D0. Vamos encontrar um outro contato aqui, ver se ele fica melhor. Vou pegar esse Kainan aqui. Esse também é um D0. Vamos colocar as características, então. Vamos dizer que ele é CEO. Ele já virou um B. Veja que atualiza em tempo real. Então, ele já virou um B aqui para mim. O que mais eu tinha configurado lá? Era Porte da empresa. Tu tinha colocado porte da empresa. Vamos na empresa, então. Não tem empresa, vamos colocar uma empresa aqui. Porte, vamos supor que ela é de grande porte. E vamos voltar lá no Kainan. Ele continua como B.
Mas para validar, também é legal mostrar, se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim o como ele chegou nesse resultado, que fica bem legal. Então ele vai dizer, ele pontuou pelo cargo dele 7 pontos, o informação e o segmento não pontuou, então grande empresa ele não acabou não pontuando lá. Vou aqui embaixo, cadê aqui? Então ele participou dos eventos lá, né, que era aquele campo que eu tinha preenchido. E aí pronto, ele já virou um A, ele trocou de perfil. Se eu for abrir aqui, ele vai dizer por que ele pontuou. Ele pontuou 1 por causa do evento 1 e pontuou 7 por causa de ser um CEO. E ele virou um A agora para mim. O interesse ainda não tem, porque ele, com base nas ações, né? Eu coloquei lá se ele clicou no e-mail, submeteu o formulário, e esse lead não tomou nenhuma ação ainda. Mas à medida que ele fizer essas ações, vai aparecer um extrato aqui de todas essas ações que ele teve, por onde ele passou, o que isso refletiu, e também vai atualizar esse número aqui para mim poder enxergar isso diretamente. Beleza? Eu consigo filtrar, então eu quero pesquisar todo mundo que teve a letra A, quero pesquisar todo mundo que teve mais 100 de interação, enfim, consigo trabalhar com isso. Lá no e-mail marketing, deixa eu ver se vai aparecer nessa base aqui. Vamos pegar um teste. Pega um rascunho. Vou pegar um novo aqui. Aqui nos destinatários, então, também aparece o score. Então, por exemplo, eu quero mandar para todo mundo que tiver um determinado score. Eu posso dizer, eu quero mandar para todo mundo que é A. Mas eu não quero mandar para quem é D. Consigo fazer essas jogadas também para encontrar o meu perfil ideal e aqui já fica automático esses grupos selecionados. Fica bem interessante para fazer a segmentação dos contatos, conseguir trabalhar bem as estratégias de marketing. E ainda, então, para não me estender muito aqui, lá no Analytics, em base, a gente também tem um relatório de score, que ele vai mostrar para mim quantos leads, quantos contatos ele encontrou em cada um dos segmentos. Essa base aqui, como eu falei para vocês, é uma base de treinamentos, então ela não está totalmente assim com informações verídicas ou adequadas. E aí, então, eu tenho um contato só com o score A, que foi aquele que a gente digitou há pouco, né? Tenho 6 com o score B e a maioria está com D. Provavelmente nessa base, se eu quisesse usar ela, eu teria que refinar e ver quais informações estão preenchidas e que fazem sentido para mim, né? Mas nesse momento ele vai trazer para vocês um relatório aqui, então, do que tem em cada local, né? Quem eu encontro lá. E se você clicar aqui, você vai poder ver quem são essas pessoas, quem são essas empresas, esses contatos e etc. E acho que é bem importante compartilhar pela experiência, né, tanto da Tendari, quando a gente implementou o recurso, como de algumas outras pessoas e clientes que testaram, logo no primeiro cenário, enquanto não é configurado, tudo vai ficar com a letrinha mais negativa, digamos, mais longe do teu perfil. Então é importante configurar a regra, ir alimentando a base com as informações que realmente são pertinentes, e aí também justifica muito isso para o time que está trabalhando, ele entender a importância de validar as informações do contato, do potencial lead, de alinhar bem a estratégia com o marketing, dos vendedores que prospectarem também ir para o cliente que tem esse perfil, que aí vai fazer bastante sentido para acelerar os fechamentos, tá? Boa. Então, a apresentação do recurso novo era essa, bem rapidamente, uma visão bem geral, mas como vocês viram, é uma ferramenta bastante poderosa, né? Eu consigo definir muito bem o perfil ali, segmentar muito bem cada contato para dar mais produtividade e velocidade e, assim, trazendo todos aqueles conceitos que a Catiúcia trouxe no início para uma ferramenta deixar isso automatizado. Beleza, então. Valeu, gente. Então, mais. Obrigado pela presença de todos. A gente vai estar sempre à disposição se tiverem dúvidas, quiserem colocar aqui no chat, ou então quiserem nos mandar depois, mandar no site, falar com a gente no WhatsApp, enfim. Fiquem à vontade para falar conosco. A gente está sempre à disposição. E isso aí, espero que vocês gostaram. A gente realmente acredita muito nesse novo recurso. Beleza? Tchau, tchau, gente.